vamos a uma imagem que a própria polícia fez circular. E em termos de comunicação, e em função à própria lei, sim, em função à lei, aqui nós encontramos muitos elementos a serem discutidos. Mas eu quero primeiro deixar a imagem falar por si, cada um tira as suas relações, e vamos ouvir mais uma vez a interpretação do advogado Chipilica, depois vamos ao Gama. Neste momento, aqui na esquadra, onde detivemos, são agora, que horas são? 13 horas e 32 minutos. Estou na esquadra, onde detivemos, tudo isso está aqui, é tudo bandido, dos assaltantes de Luanda, estão aqui todos. Mulheres, homens, não esconde a cara, está a esconder a cara por quê? Para ir roubar, tira a mão da cara. Para ir roubar, não sabia. Tira a mão da cara, senão vai aparecer em todo mundo, pá. Cambada de bandidos, pá. Tem mais aqui uns tantos deste lado. Os assaltantes dos supermercados, dos armazéns. Olha para mim, ó, jovem. A nível da cidade de Luanda. Aqui. Estás a entender? Minha senhora, olha para aqui, para a câmara. Ninguém te mandou ir roubar. Vai ficar cheio. Cuidado. Vai ver também outros comandos. Advogado, primeiro, a exposição da imagem do cidadão em conflito com a lei. 2. O apelativo de bandidos. A polícia está-se a dirigir ao cidadão com uma linguagem. Aqui estamos a nos lembrar da época dos capatazes, na época, não é, dos capitães do mato, dos escravagistas, portanto, que não têm respeito na dignidade da pessoa humana. Antes que o tribunal, digamos, se devem ir para o tribunal definir uma sentença, a polícia o está a chamar a asta pública de bandidos. E depois diz que todo mundo tem que vos ver. Portanto, não respeitando nem sequer não é, o princípio digamos, como é que se chama, o princípio da inocência, não é? A presunção da dúvida. Advogado, como é que podemos interpretar juridicamente este comportamento que acabamos de aqui ver, ou melhor, este facto que acabamos aqui de assistir? É um espetáculo que a polícia apresenta, lamentável, vergonhoso, completamente atentatório à dignidade da pessoa humana e o princípio da presunção de inocência. Estes dois requisitos, dignidade e o princípio da presunção da inocência, impõem o dever das autoridades respeitarem o cidadão. O princípio da igualdade. Todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. O facto de recair em indícios, atenção, indícios sobre crimes, não justifica o tratamento desumano. Portanto, num país sério, num país que se preze, num país, num Estado democrático de direito, esta conduta desta gente, parece ser até um oficial superior ou subalterno, não consigo aferir a sua patente, é grave. Porque o objetivo da polícia é garantir a segurança, a proteção, e deve olhar para o cidadão, investigar, no caso concreto, privou a liberdade, remeter ao Ministério Público para apreciação, se existirem fundamentos para a aplicação da medida mais gravosa, o Ministério Público vai promover para que o detido seja presente ao juiz de garantias, que vai interrogar o arguido e depois poderá concordar ou não com o Ministério Público, aplicando
a medida mais gravosa ou a menos gravosa, sempre dependente dos casos. Obviamente que há o princípio da separação de poderes, portanto, a Polícia Nacional não tem competência de condenar, de julgar. Portanto, um agente da Polícia Nacional que tem essa responsabilidade de lidar com os cidadãos nunca deve ter um tratamento desumano, degradante e, portanto, eu estou, diríamos, envergonhado enquanto cidadão assistir um cenário como este. É verdade que há indícios, mas esses devem ser investigados, devem ser trazidas provas, porque quem está a acusar tem o dever de provar. Portanto, se ele diz que são ladrões, não são ainda. Nem foram constituídos ainda arguidos. Repara o que é mais grave ainda. Ainda não têm a qualidade de arguidos. Foram privados da sua liberdade, nem sequer foram apresentados ao Ministério Público, porque é o dever da polícia. E a lei também é clara, nessas circunstâncias, quando a detenção é ilegal, além de várias outras responsabilidades, a responsabilidade disciplinar. Portanto, os lesados ou quem tem interesse pode ainda aproveitar essas imagens para desembocar um processo disciplinar contra os agentes que atuaram não só na publicidade gratuita da imagem dos cidadãos, porque eles têm direito à preservação da sua imagem, do seu bom nome. Todos nós, independentemente se estivermos ou não a responder um processo crime, isto não nos tira a qualidade de cidadão e, portanto, as autoridades devem respeitar os nossos direitos. Mesmo aqueles que são condenados com penas transitadas em julgado, penas definitivas, têm direitos. Portanto, nunca deve-se trazer a público esta publicidade gratuita e sair impunes. As autoridades competentes devem acionar os meios legais para responsabilizar estes agentes que atuaram desta forma. Ok. Muito obrigado, advogado. Estamos aqui, então, para continuarmos estas análises. Caros amigos que estão a acompanhar, peço mais uma vez de prestarem bem atenção, porque aqui também se aprende, porque muitos dos nossos irmãos cidadãos estão desprovidos de conhecimentos básicos dos seus direitos e também do próprio Código Penal. E é importante, quando existem estas ocasiões, de prestarmos atenção e de revermos, se for necessário, para tirarmos aqui bom proveito daquelas que são os insights importantíssimos que nos garantem segurança e nos ajudam a melhor nos comportarmos na convivência social no nosso país ou no dia a dia, cotidianamente. José Gama, voltando para si, vindo para si agora, aspectos políticos. Não sei se acompanhou o pronunciamento do ministro do Interior. Houve aqui algumas defianças da parte do ministro. Se referiu à morte do agente, mas não prestou tão quanto sentimento ou dor na perca da vida dos 22 cidadãos que ele próprio aqui comunica que houve, digamos, houve esta perca humana de 22 cidadãos. Ou melhor, entre os 22 tem o agente. Por outra, o ministro também não manifestou o lamentar a dor e não demonstrou a preocupação de que esta população está a protestar desta forma por uma causa. Nem trouxe uma exortação no sentido de sensibilizar a comunidade. Gama, que impressões tens da intervenção do ministro? E, por segundo, a segunda pergunta, este vídeo que acabamos de ver, o advogado explicou-nos juridicamente, em termos de
observação crítica social, o que é que tens a dizer sobre o comportamento da polícia para com os cidadãos em estado de detenção? Pois é, uma boa noite a todos e é sempre bom termos aqui o nosso Dr. Chiplica Eduardo a falar a partir de Benguela e também dizer que também estou a falar a partir de Luanda e cheguei há poucos dias e deu para presenciar e sentir na pele o que é que está a acontecer no país. E sobre a Polícia Nacional, a polícia e os militares, eles são treinados para proteger o povo e são educados e juram a bandeira para também até sacrificarem as suas vidas em prol do povo. E temos polícias ou militares também que juram bandeira para defender o comandante em chefe, neste caso o Presidente da República. E a pergunta é, o polícia quando vai proteger o comandante em chefe ou o patrão do comandante em chefe, que é o povo, eles fez o juramento de poder arriscar a sua vida em prol do povo. Se ele morre, nesse caso, qual é a maior preocupação? É a morte do polícia ou a morte do presidente? É a morte do polícia ou a morte do patrão do presidente? Então, o polícia morreu na manifestação também, é de lamentar. Ele tinha ali uma missão, não desvalorizamos a vida dele, porque ele, acima de tudo, um ser humano, mas aqui a maior preocupação é a vida do patrão do Presidente da República, que é o povo, que perderam a vida. O ministro anunciou que morreram cerca de 2 pessoas. Aqui no terreno fala-se que terão morrido mais pessoas e que as autoridades estarão a ocultar propositadamente para não criar pânico. O ministro vem lamentar a morte da polícia e não lamenta a morte dos outros cidadãos. Hoje tivemos, creio que foi em Malães, a polícia matou uma senhora e essa senhora não estava no tiro, a senhora estava a correr pelas costas. Isso até faz-me lembrar, na África do Sul, o polícia não aceita dar tiro a alguém pelas costas, porque senão ele estraga a sua carreira. Porque quando está de costas viradas, quer dizer que essa pessoa não representa perigo nenhum. A senhora foi buscar o seu filho que foi à manifestação e estava a levá-lo e a polícia vinha atrás, baleou, matou, assassinou a senhora. Então, era importante que este polícia, o autor destes disparos, fosse agora também responsabilizado, apresentado e levado às barras do tribunal. Agora, a questão do vídeo do que o advogado passou aí, antes, deixem-me dar aqui um esclarecimento. O que é que Angola viveu estes dias? Houve uma convocação de manifestação dos taxistas, ela depois foi desconvocada ou cancelada, que era para 3 dias, não aconteceu, mas, por outro lado, tivemos aqui grupos que tomaram de assalto a tal manifestação e foram eles para as ruas não protestar. O que aconteceu em Luanda nestes 3 dias já não foi manifestação. Aquilo foi mesmo um saque. Porque a manifestação é diferente aqui. Vamos lá ver. Isto que aconteceu é diferente à nossa manifestação que os nossos revus fazem, até os próprios taxistas ou outros grupos fazem. Os taxistas, quando vão se manifestar, os revus, quando vão se manifestar, e tivemos há dias uma com os Tanais, comunicam à polícia, anunciam o percurso de manifestação, que é do Largo, ou melhor, desde o cemitério de Santana até o Largo 1º de Maio. A polícia está ali a cobrir de um sítio para outro, às vezes até pode usar violência, que muito contestamos. Neste caso, não. Neste caso, não há uma liderança, houve um aproveitamento, não há ali palavras de ordens, não há uma reivindicação por uma causa, conforme fazem os revus. Os revus o que é que pedem?
apelam para o respeito aos direitos humanos, mais democracia, eleições transparentes. Nestes não. Eles foram logo se concentrar aonde? Às portas das lojas de comida, para saquear. Houve no primeiro dia, tinham de facto cartazes a direcionarem-se ao João Lourenço, a arrancarem os cartazes com o seu nome, uns cartazes de publicidade, arrancarem e a queimarem. Aquilo até revela que não há respeito, as pessoas perderam respeito pelo presidente, e há aqui dois elementos, um elemento aqui que funciona como uma manutenção do poder, que é o medo, e hoje a população, esses jovens mostraram que perderam o medo. Porque há que se diferenciar esse evento que aconteceu com o que seria dos taxistas. Os taxistas são mais velhos. Quando a gente vê na televisão, os que fizeram este ato de saque são miúdos, de 15, 16 até 25 anos. Tem também mais velhos, mas na sua maioria são miúdos que fizeram aquilo. Quer dizer, que eles usam até que nem têm idade para conduzir. Quer dizer, que não são manifestantes. Ou melhor, não são motoristas ou não são taxistas. Fizeram aquilo, tomaram de assalto a manifestação dos polícias. E dos polícias também, dos taxistas. E a polícia identificou muitos deles que já eram conhecidos. Por quê? Porque nós temos em Luanda o sistema de câmaras e eles, afinal, fazem um reconhecimento facial. Eles vão filmar o rosto de cada um, põem no sistema e o sistema traz o nome e o rosto da pessoa. Daí que foram identificadas cerca de 2.000 pessoas que o governo ou a polícia agora está atrás para prender, fora dos cerca de 1.000 cidadãos que a polícia terá prendido. Agora, a polícia perdeu também aqui o controle. Sabe-se que quando há uma manifestação de taxistas, que o tratamento não é igual, o tratamento não, a forma de gerir não é igual à dos revus. Porque os taxistas, quando vão para as ruas... Gama, só um ponto de ordem. A polícia não prende. A polícia não prende. A polícia não prende. Pode deter. A chamada diligência da detenção. E ela tem requisitos. O facto de aparecer nas câmeras e eu ser identificado, de ter supostamente subtraído alguma situação, é preciso aferir se o cidadão em causa, aqui entenda-se já, poderá comparecer voluntariamente ao ser notificado. Se não puder, e se as razões justificarem que este cidadão voluntariamente não poderá comparecer, ou há indícios de fuga, ou de perigo de fuga, ou de continuação da atividade criminosa, por exemplo, aqui já a questão da aplicação da medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, mas aqui no início, para a detenção, que é a privação precária, são 48 horas, o que significa que essa detenção também não basta observarem que identificaram um cidadão e é logo ir atrás dele. Não, é preciso, assim na linguagem comum, um expediente, abertura de um processo. Vamos imaginar, por exemplo, se aferir que são bens particulares e o lesado nada disse, nem tem interesse. Está conformado, portanto, há aqui de separar efetivamente as águas daquilo que podem considerar indícios criminais públicos ou crimes públicos, semipúblicos e particulares. Essa característica também é feita já assim na abertura do expediente ou do processo. Portanto, ainda, diríamos, um estudo prévio para a privação da liberdade. O que estamos a assistir, repito, é sequestro, que é privar a liberdade da pessoa, colocá-la numa situação difícil, quando na verdade não é isso. O que poderia ocorrer? Tá bom, foi identificado o indivíduo A ou B pelas câmeras. O que ele fez?
fez isso? Qual é o bem? De quem pertence? Convocar o ofendido sobre a sua loja, ocorreu isso, isso e aquilo, e é um indivíduo que está nesse sentido. O indivíduo está devidamente localizado, porque as pessoas estão localizadas no bairro onde estiverem. Por exemplo, a ser verdade, este mandato de detenção ao vice-presidente da NATA é uma forma intimidatória. Portanto, a detenção não pode ser um espetáculo. É uma privação da liberdade provisória e ela deve obedecer à Constituição e à lei. Era só nessa situação, porque essa narrativa de que a polícia prende, dá aso, e que de forma arbitrária se fazem as coisas. É preciso dizer que a polícia não prende. Pode e é o poder deter, mas a detenção feita sempre nos marcos da Constituição e da lei. Era só esse aspecto que queria acrescer, para não ser uma narrativa pública, normal. A polícia prende, prende, prende. Depois vamos cair naquela teoria que diz sempre, né? O caça-homem. O caça-homem é ilegal. Não existe esse caça-homem. Isso não é... No Estado Democrático de Direito nem podemos falar disso. Isso não é 27 de maio de 75. Não é 92. Não foi declarado um estado de sítio em Angola. As liberdades, os direitos não estão suspensos nem estão limitados. Não há perigo iminente. Não podemos permitir, não estamos a dizer que esses indivíduos não tenham praticado ou não os crimes. Não é isso que estamos a dizer. A defesa do Estado de Direito impõe necessariamente o cumprimento da Constituição e da lei. O indivíduo é arguido, mas é cidadão. Então é sobre o cidadão que podem recair processos criminais ou outros. Mas ele sempre deve ser garantido os seus direitos e liberdades enquanto cidadão. Gama, antes de replicar, eu aproveitaria colocar também essa questão, porque os que foram detidos até agora estão no número de 1000 e tal. Mas nós estamos a ver que as pessoas que estão a pilhar estes estabelecimentos privados são em milhares. Superam talvez aí uns 14.000 pessoas e as telecâmaras só captaram, inicialmente foram divulgadas essas imagens e com cartazes, não é? De indivíduos altamente perigosos que já cometeram crimes, já estavam, digamos assim, enquadrados, ou melhor, como é que se diz, estão inseridos no database da polícia como criminais. E está escrito altamente perigosos. Mas os outros que são cidadãos comuns, por exemplo, os meninos menores de idade, têm um outro tratamento perante a justiça. Portanto, é necessário também levar aquele princípio incapacidade, não é, de maturidade, porque um cidadão menor de idade tem um outro tratamento perante a lei. Por outra, é uma ação coletiva popular. Como é que isto vem tratar? Como é que se deve tratar estes casos assim? Então tinham que levar todos, de facto, todos tinham que entrar atrás das grades. Esta é uma pergunta que eu estou a colocar. Outra questão é o direito de ir e vir. Portanto, não foi decretado o estado de sítio, não foi decretado o estado de sítio, e estamos a ver a polícia de noite, aí uma imagem que está a circular, a polícia interpela um grupo de jovens, o jovem parece que, e eu nem tive coragem de assistir todo o vídeo, não sei o que é que o jovem falou, mas eu sei que a polícia deu tiro, não é, frontalmente, e o jovem ficou inerte no chão. O porquê impedir também as pessoas a circularem de noite se não há o princípio do estado de sítio? A última pergunta, e vos dou novamente a palavra. Vimos agentes da polícia ou efetivos da polícia também a saquearem. O porquê que estes polícias estavam também a saquear não foram fotografados, não foram identificados, não foram apresentados como bandidos? E para que começamos com o Gama, depois vamos no advogado.
Pois, foi de facto uma ação coletiva popular, foram grupos inorgânicos ao fazerem isso, porque tivemos ali. O que é que acontece? Em Angola, existe, em Luanda aqui, existem as chamadas as paragens de táxi. E ali ao lado concentram-se também grupos de marginais. É o que eles chamam, são as chamadas placas. E são esses grupos das placas em várias partes de Luanda que começaram a fazer o saque em algumas lojas. Por exemplo, há um dado aqui que se observou. Em Luanda, há muitas lojas de Mamadou, mas eles não saquearam as lojas de Mamadou, saquearam uma ou outra. Não saquearam. E há ali aos montes, saquearam mais esta do Arrio. Por que ele não saqueou do Mamadou? Algumas pessoas vão dizendo não, porque esses manifestantes têm medo do Mamadou, têm medo de que o Mamadou tem feitiço, vai os feitiçar. Que eu falei alguns que levaram coisas, tentaram, mas dia seguinte foram devolver as coisas ao Mamadou, implorar o Mamadou para receber as coisas que eles roubaram, porque têm medo do feitiço, porque esses Mamadou, muitos deles são lá do Mali, mas andavam nos Congos e dos Congos foram para Angola, para Luanda ou para Angola. Então eles têm essa fama, que o Mamadou tem um feitiço. E ele não saqueou o Mamadou. Estamos ali as lojas do Arrio, há ali lojas da Pepe, a reclamarem que foram saqueadas, mas do Mamadou não. Há esta particularidade. Agora, tivemos sim, senhora, também polícias ali a saquearem, a levarem também as coisas para o carro. Isto as autoridades não levam em conta, mas deveriam, para dar exemplo, para a própria população ver que até o próprio polícia que saqueou foi penalizado e está a ser e vai ser responsabilizado. Então, a população a ver isso, ou as pessoas a verem isso, vê que a polícia está a dar aqui um mau exemplo. Ela deveria partir também por ela própria, começar também da mesma maneira que fotografaram os miúdos e as meninas que andaram a saquear, deveriam também fotografar os próprios polícias e expô-los publicamente na televisão, nas redes sociais, conforme estão a fazer com os outros. E isso não aconteceu. Portanto, era para reiterar novamente, alguém perguntava por que o Presidente não falou. O Presidente deveria falar, porque houve aqui um movimento que mexeu com a estrutura e a segurança do país, da capital. Os taxistas convocaram a marcha ou a manifestação para 3 dias, que era para parar Luanda, quer queiramos, quer não, materializou-se, não dos moldes deles, mas a cidade capital ficou parada durante 3 dias. Porque depois houve a conveniência também do próprio governo de querer que ninguém fosse trabalhar. Os bancos fecharam, muitas lojas fecharam, os centros comerciais andaram todos fechados, os restaurantes, ontem pelo menos fomos para as ruas, estava tudo fechado, é a economia que parou. O governo fez isso por quê? Porque ele também aproveitou aquilo para ir para as ruas, para ir fazer a caça ao homem, à procura de alguns manifestantes ou das pessoas que andaram a protestar e a saquear. No primeiro dia que seria a manifestação, estavam a usar gás lacrimogéneo, estavam a usar balas de borracha, mas não estavam a matar. Mas no segundo dia começaram a matar. Começamos a ouvir relatos de que estavam a usar balas reais. Quer dizer que houve uma orientação já para fazer aquilo. Porque no primeiro dia a polícia sentiu-se provavelmente vencida pelas pessoas que estavam a fazer o protesto. E no dia seguinte ela decide, ok, colocaram a tropa na rua, as FA também nas ruas, ninguém vai trabalhar, e foi como se fosse um ato de vingança desta vez. Vamos sair à rua, vamos lutar contra os manifestantes. E é isso que se fez. Mas não é o papel da polícia fazer isso. Usar balas reais,
A polícia desta vez matou mesmo, andou a matar de forma descoordenada. Ok, a população, há vídeos da população a tirar pedras e etc. Mas o atirar pedra não dá direito à polícia de dar tiro. Ele tem lá aquele escudo dele, ele pode usar aquele escudo e se proteger. Há formas dele prender, deter lá os meninos e não necessariamente fazer tiros como fizeram com a senhora que foi buscar o filho na manifestação. E houve mais miúdos menores que foram mortos. Há uma imagem do menino no chão com a cabeça toda partida, arrebentada, que levou tiro. Então nós aqui já estamos num caso também que envolve violação dos direitos humanos. Porque os direitos não foram cautelados. A polícia violou. Ok, houve um saque. Mas agora, o saque ou vandalismo não dá direito à polícia de matar o cidadão. Aí o governo falhou redondamente. Mesmo que ele queira se impor, mas com mortes aí estão reprovados. Uhum. Advogado, não sei se captou as perguntas que eu coloquei, as questões que eu coloquei. Se pode também trazer-nos aqui uma ajuda para compreendermos. Portanto, o estado de sítio não foi decretado, pessoas à noite não podem circular, e entre outras, menores de idade que estão ali também a saquear, e é possível que podem prender todos ou é uma prisão seletiva? Tu já nos respondeste dizendo que é um teatro que está a acontecer, te sentes envergonhado. Mas aqui fica mesmo essa pergunta. Estas pessoas, esses delinquentes que foram localizados, porque aqui começam a nascer suspeitos. Será que este protesto, este ato de saquear, não foi uma coisa pilotada? O Gama nos diz aqui que as lojas dos Mamadou não foram, digamos, alvejadas, né? Não foram saqueados. Aqui há alguém que escreve que no Arraió, no Arraió não dá um troco, e talvez é por isso que as pessoas também atacaram o Arraió. É um ato de... É uma mensagem de que a gente está super enfastidida, está cansada, está a protestar por fome, ou é um ato criminal organizado para criar este caos? Advogado, consegues nos ajudar a compreender esses três factos? Primeiro, em relação aos menores, menores de 16 anos, são chamados de inimputáveis. A esses não se aplicam penas nem medidas de segurança. Nos termos do Código Penal, há o julgado de menores, que há medidas de prevenção criminal e outras medidas que são aplicadas sempre que um menor de 16 anos estiver em conflito com a lei. Portanto, não se aplica aqui, no caso em concreto, alguma situação que possa colocar o menor a responder criminalmente. Isto, entre nós, é impossível. Por outra, não podemos, diríamos, apelidar os indivíduos de altamente perigosos ou de delinquentes. Isso até é pejorativo. Porquanto, se eles são indivíduos que estiveram em conflito com a lei, cometeram crimes e foram responsabilizados, cumpriram e hoje já não têm crimes, nunca podem associar o passado criminal ao presente dele hoje, salvo se a continuação da atividade criminosa existirem indícios, processos que estão sendo instruídos e que vão ser responsabilizados nos termos da Constituição e da lei. Ninguém deve ser eternamente apelidado de altamente perigoso ou de delinquente. Isto até para um Estado democrático de direito não se faz, não se deve fazer. Agora, se o indivíduo for indiciado e há a instrução, chamada instrução preparatória para
a recolha das provas, etc, etc, testemunhais, documentais, objetos, documentos. Portanto, isto é um ritual próprio que vai depois chegar a julgamento e o juiz também vai fazer novamente o próprio julgamento propriamente dito, e depois vai definir se há certeza jurídica, aplicar a pena respectiva, ainda recurso. Só quando uma decisão condenatória não for mais recorrível, não há mais recurso, aí sim, este indivíduo foi condenado e, portanto, deve estar a cumprir a pena. Não podemos, e não é correto, é inconstitucional estar a apelidar os indivíduos de altamente perigosos ou de delinquentes. Mesmo que, isso deve ser percebido aqui, encontremos o cidadão em flagrante delito, está a cometer o crime agora, e foi, assim na linguagem comum, apanhado, ou, tecnicamente falando, detido. É inocente, porque a responsabilidade de julgar é do juiz, através de um processo onde, ainda assim, há princípios que devem ser respeitados, como, por exemplo, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. O cidadão tem direito à defesa. Por isso é que a ordem criou aí um plantão de advogados para estarem a defender esses indivíduos, para garantir também, porque a advocacia é essencial na administração da justiça, a igualdade das partes, aqui com respectivas aspas. Está o juiz, está o procurador, está também um advogado tecnicamente preparado para defender o cidadão em causa, o arguido no caso. Portanto, ainda assim, não obstante existirem indícios, processos, julgamentos, enquanto a decisão condenadora não for transitada em julgado, aqui entenda-se definitiva, há presunção de inocência. Nós Agora, temos que incutir, sim. agora estes cidadãos que estão neste momento, neste caso, em estado de detenção, na leitura que nos estás a trazer, praticamente vai dar em nula. Se eles levarem no tribunal, possivelmente o juiz poderá os soltar todos eles, ou como é que tratamento, que cenário poderemos ter caso forem para o tribunal? Sim, um momento. Nesta primeira fase, se o Ministério Público entender que devem ser privados preventivamente da liberdade, vai, diríamos, passar a bola ao juiz de garantias. O juiz de garantias vai aferir os pressupostos gerais e específicos da aplicação da medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, que é perigo de fuga, continuação da atividade criminosa, o crime que estão a ser indiciados é superior a 3 anos, a pena abstrata é superior a 3 anos. Pronto. Esses elementos todos o juiz deverá aferir. Se eventualmente esses indivíduos forem soltos, podem responsabilizar os agentes que o detiveram ilegalmente. Já tivemos várias situações assim. Lembro-me de um processo, podemos falar dele porque transitou em julgado, de uma manifestação que o indivíduo que estava a passar nem conhecia os promotores da manifestação, foi arrastado nesta confusão, ficou 2 ou 3 dias privado da liberdade, e quando foi ao julgamento foi absolvido, porque nem sabia do que estava a se passar. Portanto, e poderão existir neste grupo, porque o que se quer também mostrar, e esta tendência policial, é mostrar ao país que está tudo sob controle. Muitas vezes é fazer política, quando na verdade fazer um exercício policial. Este é um aspecto. Então, todo indivíduo que for solto, que foi privado da sua liberdade, e depois for solto e não se verificarem os indícios que são imputados a si, pode responsabilizar o agente, pode responsabilizar o Estado,
pela privação da liberdade naquele período, e isto é possível. É um ensaio que se fazem, que podemos fazer aos nossos tribunais para inibir também esta conduta, porque a conduta de um agente policial deve ser, de um agente da polícia, aqui tirando a nossa linguagem portuguesa, de um agente da polícia, deve ser estritamente respeitando a Constituição e a lei. Agora, há um aspecto que o Gama também se referiu, a questão da surpresa. Não pode ser, porque nós temos órgãos, os nossos órgãos de segurança e de ordem interna têm o dever de prevenir os crimes. Portanto, a nossa inteligência tem esse papel. Alguém não cumpriu o seu papel. E por conta disso também o Estado é responsável. Portanto, não podemos só olhar na narrativa governamental de que os indivíduos que supostamente estiveram, e o Álvaro também precisa dizer aqui, supostamente, supostamente fizeram, disseram, vandalizaram, porque amanhã vai se dizer que nenhum deles cometeu alguma coisa e já está a se dizer que eles são vândalos. Recuperar uma expressão de 150 anos antes de Cristo. Vandalismo é destruição, né? Nós estamos a recuperar no século XXI uma expressão que data há anos. Data há anos que andaram aí a destruir Roma, todos os monumentos e sítios e obras de arte, etc, etc. Portanto, devemos ter algum cuidado sempre que nos pronunciamos em relação a indícios criminais. Colocar sempre o cidadão na presunção, para que depois os órgãos competentes, no caso, a polícia vai instruir, o Ministério Público vai fiscalizar a ação penal, vai concluir a instrução preparatória, a acusação pública, com os elementos que vão reforçar, elementos probatórios que vão reforçar o crime. Ainda assim, o arguido é notificado da acusação pública, pode requerer instrução contraditória, o juiz de garantia poderá ou não fazer o despacho de pronúncia, aqui continuação para o julgamento, de não pronúncia o arguido, porque nós temos um exemplo, e vamos já também realçar aqui de experiência profissional. Há uma cidadã que usou as suas redes sociais por insatisfação dos resultados eleitorais. O crime de que tinha sido acusada era de rebelião. Rebelião é um crime tão grave que é subverter a Constituição, a ordem pública. Portanto, ela pode ser feita, o crime pode ser cometido com armas. E uma pessoa que estava a usar o telefone foi acusada, que já não é indiciada, foi acusada num crime de rebelião, que depois, felizmente, o juiz de garantias foi isento, imparcial, e verificar que não existiam elementos para acusação de um crime de rebelião. E é por isso é que é preciso ter muito cuidado quando esses relatos e, sobretudo, a narrativa governativa é sempre de se retirarem-se das responsabilidades e a vítima ser o culpado de todas as outras situações. Então, devemos separar isso. E só para terminar essa primeira fase, esta inércia, essa incompetência das forças de ordem e segurança devem nos ajudar a refletir, porque isto já se diz hoje que é um ensaio do que poderá ser 2027. Então, isto significa, além da melhoria da qualidade de vida das pessoas, que é um dever de quem governa, é necessário que o processo eleitoral seja conduzido de forma isenta, imparcial, e que o voto do cidadão, do eleitor, seja mesmo conferido. Porque se existir aquilo que assistimos em 2022, que o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral vem publicar os resultados globais, sem apresentar os resultados parcelados, sem os comissários terem acesso ao centro de escrutínio, sem com a comunicação social pública atuar de forma ilegal, o caos pode ser pior.